Nos últimos anos se tornou recorrente a gente se referir a filmes de terror falando sobre o novo momento desse gênero, geralmente se referindo a uma trinca de diretores formada ali pelo Robert Eggers, o Ari Aster e também, claro, o Jordan Peele. Esses três caras, de certa forma, revolucionaram esse gênero e eu ouso dizer que esse último aí que eu citei, o Jordan Peele, é o principal aí dos três, pela maneira como ele reimaginou o terror, começando ali em 2017, já há 5 anos atrás, com o Corra. Nesse filme, o Jordan Peele se mostrou um grande fenômeno cultural, as produções dele passaram a ser bem aguardadas, porque ele trouxe, falando aqui de forma muito resumida, filmes de terror que traziam reflexões importantes e diferentes do que a gente estava acostumado até então. Filmes de terror sempre fizeram reflexões importantes, a gente pode citar lá atrás O Bebê de Rosemary, por exemplo, só para dizer que isso em si não é algo novo, mas dessa forma como Jordan Peele fez, trazendo principalmente questões raciais para discussão, trazendo protagonistas negros e um elenco formado por atores negros de uma forma diferente da qual a gente estava acostumado, né? Como eu falei, protagonizando essas produções, mas também trazendo discussões diferentes sobre o papel até mesmo desses atores nesse tipo de filme. E também ele trouxe, claro, questões sociais como um todo para serem discutidas. Além, claro, de elementos da própria comédia, né? O Jordan Peele é um cara com muita experiência nas sketches de humor lá do Key & Peele, trouxe elementos de humor para esses filmes de terror e que são pesados em vários aspectos, mas sabendo encaixar muito bem, na minha opinião, os momentos de alívio cômico ali e de piadas que também tem uma acidez própria dessa reflexão social que ele está propondo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer a minha opinião, as minhas considerações sobre Não, Não Olhe, Nope, filme de 2022, que está estreando aí nessa semana. Certamente um dos filmes mais aguardados do ano, uma grande produção dirigida pelo Jordan Peele. Vou analisar um pouco alguns elementos da história, mas ao mesmo tempo em que eu vou tentar discutir aqui um pouquinho com vocês sobre como esse diretor faz um filme, afinal de contas, quais os elementos que ele leva em consideração, que são importantes para ele. Para fazer esse vídeo aqui, eu dei uma mergulhada ainda maior na obra do cara e em entrevistas para entender um pouco mais sobre como Jordan Peele vê o mundo e como ele tenta passar isso para a tela, as reflexões que ele tenta fazer nos seus filmes. O primeiro ponto é justamente esse. Todos os filmes dele trazem alguma reflexão de questões sociais inserida de uma forma interessante e envolvente numa história muito boa de terror que pode ser assistida também como só um filme de terror. Só um filme de terror pra gente ali se divertir naquele momento, mas sempre tem uma questão por trás e uma questão não tão simples assim, não colocada pra gente chegar a uma conclusão simples sobre aquele assunto, mas com muitas camadas, com uma possibilidade de interpretação muito grande, com um simbolismo muito forte e que justamente por isso eu acho que se torna uma obra tão complexa e que a gente pode ficar discutindo muitas vezes. Eu costumo gostar bastante desse tipo de filme. Um dos pontos importantes para o Jordan Peele fazer um filme de terror, que é o seu gênero preferido, é criar entre o público e aqueles personagens que estão sendo mostrados ali uma relação de empatia e de compaixão. A gente precisa, afinal de contas, se importar com aquelas pessoas para conseguir sentir um pouco do que elas estão sentindo e, né, ao fim e ao cabo ali também se assustar e se envolver com aquela história. Uma das coisas que ele costuma usar para isso é mostrar bastante os rostos apavorados dos seus personagens. Quem não lembra ali daquela cena clássica do Corra, do Daniel Kaluuya chorando ali, completamente impactado. A proposta é justamente colocar a gente na pele daquelas pessoas. Empatia é um termo que ficou muito falado ao longo dos últimos anos, mas que é um sentimento extremamente importante para a natureza humana. A gente tem essa capacidade de se colocar na pele do outro e é o que o Jordan Peele faz muito bem, retratando pessoas que talvez a gente não dialogue com os conflitos delas, mas na maneira que ele faz no filme, a gente acaba sendo inserido para aquele universo e para o que aquelas pessoas estão sentindo. Por falar nisso, essa expressão que eu usei, natureza humana, é uma marca registrada do Jordan Peele. Ele costuma dizer que todos os filmes dele, de alguma forma ou de outra, são sobre a natureza humana. Se lá em Corra, em 2017, a gente acompanha, por exemplo, o Chris, né, que é um jovem negro fotógrafo
que está prestes a conhecer os pais da Rose, a sua namorada que é branca, até ele perceber os segredos e as coisas perturbadoras que a sua família esconde. A gente é transportado para o campo de visão desse cara e para aquele universo assustador do qual ele se inseriu, que diz muito, às vezes de forma fantasiosa, sobre conflitos que a gente conhece do nosso dia a dia e que são sempre associados à nossa condição de ser humano. No Nós, de 2019, ele tem uma proposta um pouco mais diferente. É um filme que não pegou tanta gente, eu acho que ele não foi tão unânime na aprovação do público quanto foi o Corra, mas na minha opinião ele é praticamente tão genial quanto. Eu me diverti muito, me impactei muito assistindo esse filme. A gente vê ali aquele casal que leva a sua família para passar um fim de semana na praia e descansar, e aí eles, aproveitando o dia ali ensolarado, vão vendo a chegada daquele grupo misterioso e que muda tudo, né? E a família vai se tornando refém desses seres que têm aparências iguais às deles, os doppelgangers. Até nesse caso, que é uma coisa completamente viajada, alguém pode dizer, né? Realmente embarca nessa ideia de fantasia, ainda assim a condição humana está ali colocada a todo momento na tela, nos embates que eles vão tendo. E, novamente, a natureza humana está muito presente nesse novo filme do Jordan Peele, mas de uma maneira um pouco diferente da qual a gente está acostumado. Esse filme talvez seja menos sobre questões raciais, no entanto, é importante frisar, como o próprio Jordan Peele diz, colocar protagonistas negros, né, no centro de uma história como essa, de um grande filme, sempre é um pouco, né, no mundo em que a gente vive, sempre é um pouco discutir também questões raciais, isso é inevitável. E o filme também tem ali, em alguns momentos do roteiro, essa discussão presente, mas menos do que nos dois filmes anteriores. O Jordan Peele aqui está mais interessado em discutir uma outra questão que é muito interessante, que vai soar, eu acho, para algumas pessoas como diferente demais do que elas estão acostumadas e do que elas estão esperando de um filme desse diretor, mas que é uma discussão igualmente importante para a nossa sociedade atual e que eu acho que quem se deixar envolver por isso não vai se arrepender, não vai sair frustrado do cinema. Antes de continuar, como sempre, eu peço 2 cliques do seu tempo para te inscrever aqui embaixo no canal, ativar as notificações. Eu sou Henrique Massaro, esse é o Troca Letras, canal que eu criei para falar sobre filmes e séries. Vamos falar então sobre Não Olhe, esse filme que eu estava esperando tanto. Vamos entrar em mais detalhes agora sobre essa trama. Eu vinha dizendo, antes de fazer essa propaganda aqui, de pedir para você se inscrever, que esse é um filme que tem diferenciais dos outros filmes do Jordan Peele. Um deles, que a gente pode dizer logo de cara, é o orçamento desse filme. Esse é o filme mais caro do Jordan Peele, é a maior produção dele. Inclusive, recomendo que, se possível, assista na melhor tela, no melhor sistema de som possíveis. Só para que não haja dúvida do que eu estou dizendo, para a gente ter uma ideia, o Corra lá de 2017 teve um orçamento de 4,5 milhões de dólares, o Nós já foi bem maior, 20 milhões de dólares, e agora Não Olhe tem um orçamento de 68 milhões de dólares. E justamente quando o Jordan Peele fez o seu maior filme em termos de orçamento, em termos de investimento, quando ele quis de fato, como ele mesmo diz, fazer um filme para explorar o espetáculo do cinema, como um grande filme pode impactar o público, justamente quando ele fez isso, ele se propôs a discutir os problemas dessa indústria do espetáculo que a gente vive de forma muito potencializada hoje em dia. Isso tudo, ao mesmo tempo que pode parecer contraditório, é muito interessante ele ter feito um filme gigante, é o maior filme dele, justamente se propondo a explorar esse potencial todo, né, de uma grande produção, e também fazer isso para discutir os problemas que tem por trás dessa sociedade do espetáculo, da indústria do espetáculo. Essa é a reflexão principal de Não Olhe. Vou explicar um pouco mais na hora de entrar na trama, mas eu queria começar dizendo isso. Jordan Peele fez o seu maior filme, com o maior investimento que ele teve, e nesse filme ele se propõe a discutir, né, o lado problemático dessa indústria que está presente em tudo. Eu vou chegar lá, em tudo que a gente faz. Hoje em dia isso está presente, inclusive
Não Olhe, sendo produzida aí por câmeras IMAX e com, né, esse investimento todo que eu falei. Do que se trata então Não Olhe? É um filme que se passa ali nas imediações de Los Angeles, né, num deserto, numa parte árida do Vale de Santa Clarita, no sul da Califórnia. Nesse lugar, os irmãos o O.J. e a Emerald Haywood, que são vividos respectivamente pelo Daniel Kaluuya e pela Keke Palmer, têm um rancho que eles herdaram do seu pai, que é o criador e domador de cavalos ali, bem conhecido na indústria cinematográfica, Otis Haywood Sr. Depois que o seu pai morre em circunstâncias misteriosas, eles querem manter esse rancho, dando continuidade a esse ofício todo. Sabe aquela imagem clássica do cinema, a primeira imagem que foi filmada de um homem, um jockey montado num cavalo, simplesmente cavalgando, e a primeira imagem animada que se conhece na indústria? Esse cara era um homem negro que era bisavô, tataravô do O.J. e da Emerald. Essa é a história por trás do rancho da família. Desde então aí o seu pai começou a criar cavalos para serem usados em produções cinematográficas, e agora que ele morreu, os seus filhos querem continuar esse negócio. O O.J. é o cara que herdou do pai essa habilidade com os animais, a forma de doma e também de entender a sua natureza, mas o negócio está se tornando cada vez mais difícil, eles encontram diversos desafios financeiros. Do lado do rancho deles tem um lugar chamado Jupiter's Claim, ou o chamado de Júpiter, traduzindo, que é um parque temático conduzido por uma família, né, uma espécie de zoológico que é baseado na história e na estética da Corrida do Ouro da Califórnia. Esse parque pertence ao Rick Jupp Park, que é vivido aqui pelo Steven Yeun. O Jupp, esse ex-astro mirim, foi marcado por um acidente trágico numa das séries que ele protagonizava quando era criança. Ele sobreviveu e passou a vida inteira vivendo com esse conflito, tentando um pouco se libertar disso, mas, né, sem entender muito bem o porquê que ele foi poupado. Essa trama do Jupp é quase que uma trama paralela à história principal que a gente está vendo aqui. Elas vão se entrelaçar de certa forma, ainda que não totalmente. A relação dele com o O.J. é que o O.J. de vez em quando vende algum cavalo para ele usar ali no seu parque temático. Mas na trama principal a gente vai vendo o O.J. e a Emerald tentando tocar o rancho, até que eles começam a perceber fenômenos inexplicáveis que estão acontecendo ali naquele lugar, que estão diretamente associados à maneira como o pai deles morreu, e eles veem que esses fenômenos sobrenaturais, a gente entende logo de cara, de fato estão acontecendo, e a primeira coisa que eles pensam é como é que eles conseguem criar uma maneira para filmar aquilo tudo, provar que aquilo está acontecendo e, ao fim e ao cabo, ganhar dinheiro com aquilo. Eles embarcam totalmente nessa jornada, acabam fazendo amizade com um cara de uma loja de equipamentos eletrônicos, onde eles compram as câmeras. O cara também é fascinado por fenômenos sobrenaturais, resolve que vai ajudar eles a tentar capturar aquelas imagens. Chega um determinado momento em que eles chamam um diretor aclamado de cinema para também participar disso. A coisa vira toda realmente um espetáculo. Tem esse fenômeno sobrenatural acontecendo, que é um risco gigantesco para todo mundo que está inserido ali naquela localidade, mas a principal coisa que eles se preocupam nesse momento é como registrar o que está acontecendo para conseguir conquistar fama e dinheiro por causa disso. No decorrer do filme a gente vai entendendo que não é só eles que estão preocupados com isso, o próprio parque temático ali vizinho deles também, de certa forma, está tentando e conseguindo ganhar dinheiro com tudo que está acontecendo. E além de ser a principal discussão do filme, essa é a principal forma de criar tensão. Esse fenômeno sobrenatural, que numa outra leitura a gente pode entender como uma força da natureza realmente, vai se abater sobre aquela localidade, não tem escapatória, e eles não abrem mão dessa ideia de conseguir capturar o que está acontecendo, de conseguir filmar aquela cena toda. Isso vai sendo levado ali até a enésima potência, até atingir o clímax do filme. Essa questão toda que eu estou levantando aqui de discutir a sociedade do espetáculo, essa é a principal proposta do Jordan Peele com esse filme, é a principal reflexão que ele quer promover. Ela talvez esteja mais óbvia nesse meu vídeo aqui, nessa maneira que eu estou colocando, quanto para quem está assistindo ao filme. Eu acho realmente que dá para entender que essa é a ideia, mas isso é feito de forma bem alegórica. Mas como toda boa alegoria, na minha opinião, ela permite duas leituras. Eu vou citar aqui, por exemplo, um dos livros que eu gosto muito, que é A Peste, do Albert Camus,
que trata justamente sobre uma peste que se abate ali sobre uma cidade e o que acontece com aqueles moradores. Esse livro é notoriamente uma alegoria ao nazismo, a ameaça do nazismo naquela época. Ele pode ser lido, no entanto, como simplesmente uma história que se passa numa cidade que sofre a ameaça de uma peste, uma doença que está ali, né, que possivelmente vai matar todo mundo. Pode ser lido dessa forma, funciona, é uma leitura legal, só que, claro, essa leitura ganha camadas muito mais interessantes quando a gente embarca na alegoria que está sendo proposta pelo autor. O mesmo pode ser dito aqui, mal comparando, obviamente, sobre o Não Olhe. Dá para assistir esse filme simplesmente como um filme de uma ameaça sobrenatural, alienígena, e como isso aterroriza as pessoas ali daquela localidade, sofrendo os sustos ali desse filme, que é menos aterrorizante, ele é mais um suspense do que um terrorzão mesmo, como foram os filmes anteriores. Dá pra ver dessa forma, só que claro que se torna mais interessante quando a gente consegue justamente embarcar nessa proposta do diretor de refletir sobre essa sociedade do espetáculo, na qual todos nós estamos inseridos. Eu falei lá atrás que o Jordan Peele propõe discussões que são importantes, atuais, mas que, no entanto, são complexas. Elas têm várias camadas que dá pra gente ficar se questionando. No filme, por exemplo, a gente vê quando esse fenômeno se torna mais conhecido do público, como a mídia explora isso, como os portais de fofoca exploram isso de forma completamente espetacularizada, mas que não é tão diferente do que os próprios irmãos ali que perderam o pai por conta disso estão fazendo, tentando captar imagens para conseguir ganhar fama e dinheiro com isso. E não vamos tão longe, como eu falei, o próprio Jordan Peele fazendo esse filme com câmeras IMAX, criando um grande espetáculo que a indústria de Hollywood permite, ao mesmo tempo que ele está discutindo os problemas dessa indústria. Obviamente ele sabe disso, isso é proposital, mas entendem como todos nós estamos inseridos nisso? Ou também não vamos muito longe de novo, eu aqui falando com uma câmera no YouTube, propondo essa reflexão toda. Então, assim, é uma reflexão, uma discussão muito atual, muito importante e que, felizmente, ela não é tão simples. Por isso que eu acho que ela proporciona uma história tão boa, tão cheia de camadas e que gera tantas discussões. Tenho receio de que muita gente vá assistir esse filme e não embarque tanto nessa alegoria que o Jordan Peele está propondo, e aí, como eu falei, a experiência é um pouco reduzida. Mas se a gente entra nela, são tantas coisas, são infinitas possibilidades para a gente discutir eternamente, desde, por exemplo, quando a gente vê um acidente na rua e todo mundo para, o trânsito chega a ficar lento, mesmo que aquele acidente já tenha tido atendimento, a gente não tem nada que a gente possa fazer para ajudar, mas a gente para porque a gente quer ver o que está acontecendo. Ou até mesmo questões mais atuais, como talvez vocês tenham escutado o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felitti, da Folha de São Paulo, né, que trata a história de uma mulher que foi investigada e acusada nos Estados Unidos de um dos crimes mais hediondos que existem, né, de colocar uma pessoa em condições análogas à escravidão. Mais sobre isso, quem não sabe, vai procurar, mas a história é essa. O jornalista encontra essa mulher em São Paulo, vai atrás dela, faz um verdadeiro trabalho de reportagem, e o resultado disso foi pessoas na frente da casa fazendo TikTok, criaram realmente um circo em torno disso. E bem ou mal, alguns de nós menos do que outros, todos nós estamos inseridos nesse universo. Eu acho que é uma das grandes discussões do nosso tempo que o Jordan Peele soube captar muito bem. Ele também disse, numa das entrevistas que eu assisti sobre esse filme, que provavelmente 5 anos atrás não teria conseguido fazer esse filme. Ele chegou a dizer que não teriam confiado a ele com esse dinheiro todo, um diretor, né, menos experiente para fazer essa produção toda, mas ele conquistou, né, esse lugar depois dos sucessos de Corra, principalmente ali em 2017, também do Nós, para poder fazer de fato esse grande filme, esse filme grandioso, né, essa palavra eu acho, um filme grandioso, para discutir justamente tudo que tem por trás disso, né, todos os problemas e conflitos
que existem por trás dessa espetacularização que está presente no próprio showbiz. Não quero entrar muito em spoilers nesse vídeo, mas não tinha muito como falar sobre esse filme sem entrar na grande proposta por trás dele, no grande debate que está sendo proposto pelo Jordan Peele. Espero que todo mundo consiga embarcar nisso. Eu reconheço que talvez em alguns momentos seja um pouco mais difícil do que foi nos filmes anteriores. Tem uma série de simbolismos nesse filme, alguns deles eu acho que suscitam conversas bem interessantes, outros eu acho que podem passar mesmo a ideia de um símbolo vazio ali para a trama que ficou perdido e que muita gente não vai entender e não vai dar importância. Tem esse ponto sim, mas em linhas gerais, Não Olhe não me decepcionou. Eu digo isso, por exemplo, pelo fato de eu ter assistido já há alguns dias e ainda tá com várias questões que foram levantadas na cabeça. Quando isso acontece dessa forma, eu acho que o resultado foi o esperado. Mais uma vez, Jordan Peele consegue, provocar a gente num grande filme. Eu faço mais uma vez a ressalva de que ele é sim um pouco diferente dos anteriores, apesar de todo esse debate que está presente, que eu comentei aqui. Ele tem uma diferença que eu acho importante saber dela para evitar decepções. Era isso que eu tinha para dizer, esse foi meu comentário sobre o Não Olhe. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e não se esqueçam, claro, de acompanhar aqui o canal para ver outros vídeos sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo, tchau!